Rapaziada, só bora para mais um react, vídeo do canal do Rian Barini. Por que você precisa parar de idolatrar o Neymar? Qual é seu nome? Neymar, E qual a sua idade, Neymar? 12 anos. Tem chance de ser um futuro Robinho ou um excelente jogador. Você acredita nisso? Se Deus quiser, sim. É? Acredito. É muita pressão, né? Mas se Deus quiser, eu vou chegar. Pô, desde novo o moleque já pressionado, já estavam comparando ele para ser o novo Robinho. Na época aí o Robinho destruía no Santos, aí surge um moleque lá da base, vem mó expectativa em cima dele. Então, desde novinho a pressão já tava no Neymar. 5 de fevereiro de 1992, Mogi das Cruzes. Nascia um menino com talento imensurável. Vindo de uma família humilde, de um pai com uma carreira frustrada como jogador, Neymar da Silva Santos Júnior se tornava Pô, é sempre assim, né? Os pais que tentou ser jogador e não conseguiu nascer, o filho é homem, antes do moleque aprender qualquer coisa, a falar, antes do moleque aprender a ler, a escrever, tá com 2 anos de idade, aprendeu a andar um pouquinho, 1 ano e pouco, ele já dá uma bola. Chuta aí, moleque. Se o moleque conseguir chutar, já era. Ele fala, meu filho vai ser jogador. então um símbolo de esperança pra sua família. Porque depois que Betinho, o olheiro que descobriu o talento do menino, levou ele pra base do Santos, o Neymar cresceu de forma irrefreável e começou a chamar a atenção não só de quem via ele jogar pessoalmente, mas de jornais da televisão, e a expectativa, que era só da cidade de Santos, agora era do Brasil inteiro. Porque nós estávamos simplesmente frente a frente com a maior promessa da história do futebol brasileiro. Simplesmente craque, extraordinariamente craque. Todas as pessoas aqui na Vila Belmiro deveriam se ajoelhar, estender as mãos ao céu e agradecer ao Senhor que mandou para a Vila Belmiro um jogador desta categoria. Pô, essa narração aqui eu até sei qual jogo que é. Vocês também devem saber, né? Santos e Internacional, Libertadores, Vila Belmiro, moleque. O Neymar nesse dia só faltou chover. Ele fez 2 gols que parecia replay, só que não foi 2 gols comum, não. Ele deu uma arrancada do meio campo, fazendo filinha na zaga do Inter, e quando o goleiro saiu, ele deu um tapinha por cima. E depois ele fez praticamente a mesma coisa. Um monte de jogador em cima dele, veio driblando desde lá do meio campo, só que eu acho que dessa vez ele deu um tapinha na saída do goleiro. Mas é coisa absurda, pra deixar todo mundo encantado. E isso o Neymar sabia fazer, né? Quem tava assistindo ficava encantado, quem tava narrando, pô, é mó difícil você ver um narrador fazendo uma declaração dessa, é porque gostava muito do que tava vendo. Primeiro eu quero começar falando que eu sei exatamente da onde vem esse seu amor imenso pelo Neymar. Porque eu também fui essa criança, eu também estava lá. Aliás, eu ainda sou. Eu lembro que um dia o Santos foi jogar contra o time que meu pai torcia, e eu lembro que meu pai estava com medo. Eu lembro dele falando alguma coisa do tipo, pô, os caras têm o Neymar, esse moleque é muito absurdo. Mas não só isso, porque além dele estar com medo de ser amassado, né, e bem, provavelmente ele foi, porque eu não lembro pra cá, mas o Neymar deve ter amassado ele. Ele ainda assim queria ver o Neymar jogar, porque ele não sabia o que ia acontecer, mas ele sabia que ele ia dar um show. Alguma coisa aquele menino de Moicano ia fazer. E, Pô, não tem jeito. Nessa época aí, todo mundo queria parar pra ver o Neymar e ele correspondia, né? Ele dava show a cada partida, seja com dribles geniais, com gols, ele só faltava fazer chover dentro de campo. O moleque era muito diferenciado e ele era muito novo. Pô, quem é da geração 2000 igual eu, cara, a primeira referência de futebol bonito, de habilidade que você teve foi o Neymar. Nós não chegou a pegar a época do Ronaldinho Gaúcho Prime, Ronaldo Fenômeno, então não tem como você falar pra mim que o Neymar não é fera. Pra mim, ele é um dos melhores jogadores brasileiros que eu já vi. Pra mim é o melhor, na real, né? Não vi outro brasileiro tão bom quanto o Neymar. E até isso daqui, pô, olha esse cabelinho dele. Você fala, mó cabelo feio de adolescente. Quase todas as crianças do país que gostavam de futebol teve esse cabelo. Eu tô falando isso com propriedade, porque eu também tinha meu moicano, tá? Lá pros meus 8, 10 anos de idade, moicaninho como? Fininho, moleque. Quem viveu a época dele no Santos sabe como é que era, irmão. Todo mundo parava pra ver, todo mundo tava encantado, todo mundo queria meter o moicano. A gente tava completamente impactado. A sensação de ver o Neymar jogar pelo Santos era que ele tava jogando contra crianças. Só pra você ter noção, antes de completar 21 e sair pro Barcelona, o Neymar tinha os seguintes números: 225 partidas, 136 gols, 62 assistências, totalizando simplesmente 198 participações pra gols. Rapaz, pelo amor de Deus, esse menino há pouco tempo não era nem maior de idade. Em 2012 foi
Resumindo, toda a partida ele fazia gol, ele dava assistência, e sem contar aí as estatísticas que não mostra, né? Que às vezes ele deu um passe pro cara dar uma assistência, mas aí o passe que ele deu deixou o jogador em mó boa condição, gera muita jogada, gerava muito perigo, então é loucura o que ele criava. Proibido de disputar a bola de prata por ser simplesmente muito acima dos outros jogadores. Fato que só tinha acontecido uma vez na história e tinha sido com quem, adivinha? Rei Pelé. Ganhou Puskás com aquele gol histórico. Campeão do Paulista de 2010, 2011, 2012, meteu simplesmente um tricampeonato. Copa do Brasil 2010, Libertadores 2011, Recopa Sul-Americana em 12. Nomeado 2 vezes como o melhor jogador do mundo, uma delas ele ficou entre os 10, mesmo jogando no Brasil. Cara, que loucura, irmão. Pô, o Neymar fez muita coisa enquanto ele jogava no Santos, hein? Aqui no Brasil ele ganhou tudo. A única coisa que faltou pra ele foi o Campeonato Brasileiro, porque de resto, Paulistão, ele falou, ele empilhou um monte de Copa do Brasil e tudo sendo protagonista, sendo artilheiro, sendo o melhor jogador do campeonato. Era sempre o melhor jogador dessas competições. E ali você viu o que ele fez, né? Ele conseguiu ficar entre os 10 melhores do mundo jogando no Santos, no futebol brasileiro, aqui na América do Sul. Você tem noção disso? Ele estava disputando contra os melhores do mundo, jogando em Bayern de Munique, em Real Madrid, só a nata do futebol lá fora, e o Neymar já estava no meio dos caras jogando aqui no Brasil. Cara, isso daqui não vai acontecer nunca mais. Nenhum outro jogador vai conseguir esse feito, não. Principal de tudo, gente, vamos concordar. Ninguém nunca mais vai deixar uma marca no nosso coração minimamente parecida com o que o Neymar fez. Então por que Isso daqui é real. Porque depois do Neymar já surgiu outros jogadores que são bons. Vinícius Júnior, que foi quase eleito. Era pra ser o melhor do mundo da bola de ouro, só que roubaram ele. O Estevão, o Rodrigo, apareceu o Endrick, que não tem como, cara. Às vezes você quer falar, não, ele tava jogando igual o Neymar. Não tava, nenhum deles passou perto. O Neymar era coisa de outro planeta. Não dá pra comparar nenhuma joia que surgiu no futebol brasileiro depois de Neymar. Sem chance. Porque eu preciso parar de idolatrar um cara que tanto me marcou. Me dá os argumentos. 2 motivos. E o primeiro é o seguinte: você está ficando cego. O seu amor não permite você enxergar a realidade. Eu preciso te acordar aqui. Alô, gente, eu sei que machuca. Eu sei que você não queria que fosse assim. Eu também não queria. Mas a gente tem que assumir. Infelizmente, ele tá longe de ser aquele Neymar que fez a gente se apaixonar. E por mais que a gente tente ao máximo fugir disso, o tempo é inevitável pra todo mundo. Ele tem um ponto, tá? E esse primeiro ponto dele é verdadeiro. O Neymar, cara, desde 2022, ele já não consegue ser mais os mesmos, não consegue fazer gol e até pra resolver jogos tá difícil. Isso também por conta das lesões, que veio atrapalhando muito ele, o tempo chega pra todo mundo, o Neymar tá mais velho, então não dá pra nós falar que o Neymar decide igual ele decidia antigamente, não dá pra falar que ele consegue fazer as mesmas jogadas, porque ele tá mais pesado, ele perdeu um pouco daquela categoria dele, daquela categoria não, eu forcei, perdeu um pouco daquele drible, né, de pegar a bola ali, conseguir partir pra cima da marcação e driblar uns 5, 6 jogadores igual ele fazia, pô, ele levava meio time, agora ele não consegue fazer mais isso, mas ele ainda o quê? É genial, e é isso que o Neymar não entende, pô, ele tem que parar de querer carregar a bola, driblar todo mundo, de querer ser o protagonista ali, mas ele consegue o quê? Colocar um jogador na cara do gol, se deixar o Neymar sozinho, com o último zagueiro, ele vai driblar o último zagueiro e vai fazer o gol, ele só tem que entender isso, não adianta ele querer fazer o que ele fazia com 18 anos, quando ele era no Santos, fininho, leve, voando, no prime do seu físico, ele já não é mais o mesmo, pô, aconteceu várias lesões, já tá mais pesado, a idade vem chegando, então até o próprio Neymar tem que entender que ele não é aquele antigo Neymar. Neymar fica com ela. Neymar. Neymar, minha pedida. Vamos lá, é muito chato você tentar conversar com um fã absurdo do Neymar e você vê que o cara, ele não aceita uma opinião minimamente contrária, tá ligado? Irmãozão, isso tá te fazendo mal. Segura um pouquinho. Sabe como você tá vivendo? Com todo respeito? Igual um viciado, irmão. Me desculpa, olha só, eu juro pra você, me perdoa de falar isso, eu não queria falar, mas alguém tem que falar. Você fica tentando buscar a menor fagulha, algum mínimo resquício daquele Neymar. E essa busca incessante não vai chegar a lugar nenhum, porque aquele Neymar simplesmente não existe mais. O melhor exemplo disso é o quê? Neymar hipotético. O que o Neymarzete mais gosta de fazer, eu incluso nisso, é fazer o quê? Idealizando outros cenários. Como seria se ele tivesse feito diferente? E se ele jogasse numa época sem Cristiano Ronaldo e Messi? E se ele não fosse pro PSG? E se ele fizesse isso, se fizesse aquilo? O Neymar tomou decisões
Pô, isso daqui que ele falou é real, tá? Toda vez eu já criei isso na minha mente, mas ali foi um erro, né? Ele ter saído do Barcelona. Fica lá, moleque. Tava com o trio MSN, aquela separação foi ruim pros dois. Depois daquilo ali já era. Aconteceu muita lesão dele no PSG, se bem que ainda ele teve umas 2 temporadas boas, é que a lesão também ali começou, né? Na carreira do Neymar. Ficar quase um ano parado, aí é loucura. Depois o cara não consegue voltar daquele jeito. Se bem que ainda o Neymar conseguia voltar bem, meu, mas perdeu muitos jogos importantes onde ele poderia brilhar. Ruins durante a carreira, a gente tem que conviver com isso. Tá tudo bem, todo mundo de acordo. Mas aí sabe por que você fica nessa busca de algum resquício daquele Neymar que ainda te agrade? Porque você tá com medo de confrontar a realidade. Que é uma realidade pra gente que viveu aquela era do Santos. É uma realidade muito difícil de conceber. Entra na nossa cabeça. Eu te entendo, tô com você nessa. Só que a gente não consegue aceitar que terminou assim. Tá ligado? Aqui tá parecendo quase uma sessão de terapia, pô. Que isso? Olha só, eu tenho que deixar claro também. Eu não tô aqui pra questionar a genialidade do Neymar. Isso aqui é totalmente incontestável. Eu sou um fã absoluto dele também. Tudo que ele já entregou pro nosso futebol, todos os momentos que a gente viveu junto. Isso, meu amigão, não pode ser alterado de forma alguma. E sim, pô, eu creio que ele ainda pode entregar alguma coisa. Eu creio que ele vai pra Copa. Aliás, ele tem que estar na Copa. Mas você já parou pra pensar? E se você diminuir um pouco, talvez, essa sua expectativa, você consequentemente vai diminuir também a sua frustração? Porque você vai falar que você não tá frustrado. Vai falar que esse Neymar que você tá vendo agora no Santos é o Neymar que você esperava. Eu vou te falar, eu acho que esse Neymar não é nem o Neymar que o Neymar esperava. Tu acha que ele, com essa carreira que ele tem, tá feliz de tomar o 6-0 pro Vasco e ficar manchado na carreira pra sempre? Aquele choro dele no jogo não diz respeito só ao resultado, não. Mas muito mais a ele perceber a própria incapacidade e pensar: eu não consigo mudar essa situação do jeito que eu esperava. O Neymar pode se... Pô, o negócio do Neymar, cara, é o seguinte, até ele eu acho que fica decepcionado com o que tá acontecendo com a carreira dele. Só que o Neymar, ele não entendeu algo. Eu vou dar um exemplo aqui, o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, moleque, com 30 e poucos anos, com a idade do Neymar, ele tava voando. Acho que, se eu não me engano, ele tava metendo aquele gol de bike no Buffon. Mas o que aconteceu com o Cristiano Ronaldo? Ele surgiu lá no Manchester United, era aquele ponto esquerda ensaboado, driblava, explosão, fazia gol, arrancada, pancada de fora da área, ele era mais um ponto. Então ele criava muita jogada diferenciada. Veio pro Real Madrid, ainda chegou na ponta. Mas quando ele foi ficando mais velho, o que aconteceu? Para ele continuar sendo um jogador monstruoso, acima da média, o Cristiano Ronaldo aceitou mudar. Ele deixou de ser aquele ponto esquerda porque o tempo chega para todo mundo. E ele foi esperto, falou: não, aqui na ponta eu não vou mais conseguir ter os mesmos resultados que eu tinha. Então eu vou virar o quê? Centroavante. Se especializou mais ainda em finalização de direita, de esquerda, de cabeça, e virou praticamente um centroavante. O Cristiano Ronaldo fez essa mudança na carreira dele de posição, para ele continuar resolvendo muitos jogos. E o Neymar, ele não fez isso. O Neymar, na real, antes ele era ponta esquerda e depois ele virou meio campo. Agora tá numa época que pro Neymar brilhar, ele tem que ser tipo um falso 9. Não dá para ele pegar a bola lá atrás, do pé do volante, do pé do zagueiro, e querer fazer a filinha que ele faz. Pô, isso daí não vai funcionar hoje. Nunca, cara. A marcação já vai estar dobrada, triplicada em cima dele. Ele não tem mais aquela explosão, ele não é o mesmo. Então falta até pro próprio Neymar entender isso, que ele vai ter que se adaptar ao corpo dele. É uma nova era, ele tem que fazer uma nova função, ele tem que ser outro jogador, é escolher ali uma parte do campo e ele falar: pô, nesse canto aqui, a bola chegando em mim, eu resolvo. Vai ter só um marcador me marcando, eu driblo ele, faço gol, eu consigo achar uma assistência, mas ele tem que estar lá perto do gol. Não adianta ele querer fazer o que fazia antes, que aí esse Neymar realmente acabou, cara. É muito difícil, por causa que a idade bateu, ele já não é mais o mesmo. Aposentar hoje, se ele quisesse. Nada vai mudar a história que ele escreveu no futebol. Mas se a gente começar a cair na real, isso vai ajudar não só nós mesmos, como a ele também. Isso leva a gente pro segundo motivo. Por que a gente não alivia um pouco essa pressão? O Neymar nasceu no futsal. O técnico da Portuguesa conseguiu uma bolsa numa escola particular tanto pro Neymar quanto pra irmã dele. Em troca, o Neymar teria que jogar pelo time de futsal do colégio. Uma que é boa também, não vou te falar, hein? Ele disputou a Copa TV Tribuna por 2 anos, que era um campeonato com os melhores times das escolas da região, e aí o bagulho era transmitido todos os sábados de manhã. Pô, muito bravo. E aí, como ele tinha um talento absurdo, ele foi campeão invicto, foi artilheiro, líder de assistência, foi o melhor jogador do campeonato. E aí ele começou a ganhar destaque, virar manchete de jornal, e ali nascia a primeira pressão em cima do Neymar. Depois desse campeonato, Lidar com a pressão é fogo, né? Que o Neymar meio que se acostumou desde pequeno, mas muitos jogadores não conseguem, não. Você vê até pelo Santos. Depois que surgiu o Neymar, surgiu vários outros, o novo Neymar. E os moleques não aguentou. A pressão vem como? Vem forte em cima deles, as comparações. E aí o jogador já era. Tipo um exemplo, Vitor Andrade, Neilton. E surgiu um monte que só foi pelo vento. O cara não conseguiu fazer nada de nada, não passou nem perto de ser novo Neymar.
Levaram ele pra onde? Pra base do Santos. Mas o time não tinha base pra idade dele. Então adivinha o que aconteceu? O Santos Ele treinou com o Sub-15. Ou Sub-13, por causa que quando o jogador é absurdo, geralmente acontece isso daí, pô. criou um Sub-13 Ah, não, só o Santos pra incluir criou. o Neymar, irmão. Aí na base do Santos ele começou a pular a categoria, né? Começou a jogar com gente mais velha, até porque ele destoava demais dos moleques da idade dele. E aí nessa fase, o empresário pegou ele e levou ele pra fazer teste no Real Madrid. Os caras simplesmente ficaram encantados e ofereceram, sabe o quê? 10 mil euros de salário, 1 milhão de euros em luvas, casa, emprego pro pai, escola, tudo. Gente, por favor. Nossa, o Real Madrid ofereceu tudo isso pro moleque de 12 anos de idade. O Real Madrid já tinha tido a noção da grandeza que seria o Neymar, que ele seria um jogador acima da média. Isso tudo pra um menino que tinha 12, 13 anos. O Santos ficou desesperado e igualou a proposta do Real Madrid. Porém, como o Neymar era pequeno, né? Meio inexperiente, coitado. E tava com saudade de casa. Eles voltaram pra São Paulo. E assim o Neymar se tornava o maior investimento num menino de categoria de base da história do Santos. Legal, mas o que eu quero dizer com isso tudo? O Neymar cresceu com a pressão. Foi moldado por ela. Cresceu acostumado a ser estrela, protagonizando desde sempre. Ele sempre foi tratado como um diamante. Tipo assim, eu tenho... Pô, e o pior é que o Neymar, se for ver bem mesmo, moleque, ele até que conseguiu bastante coisa, mesmo com tanta pressão, com tanta coisa em cima dele, porque o Brasil é que a seleção brasileira nossa já tá bagunçada de um tempo, mas mesmo assim tem vezes que ele corresponde. Nessa última Copa mesmo, contra a Croácia, o Brasil vacilou, mas a parte dele meio que ele fez, pô, ele fez um gol ali na prorrogação, ele ia sair como herói daquele jogo e aí daqui a pouco o Brasil me toma um gol faltando 4 minutos. No Barcelona fez gol em final de Champions League, disputando a artilharia com Cristiano Ronaldo e com Messi. Então ele ganhou bastante coisa. No PSG só faltou aquela final de Champions, mas conseguiu levar o PSG para a final. Só faltou na Real ser campeão, né? Bastante coisa ele ganhou. Não tem como falar muito dele não, que ele pipoca, que ele isso, que é meio que mentiroso, cara. certeza absoluta que ele gosta disso. E bem provavelmente a pressão que ele sofre motiva ele a ser cada vez melhor. Mas você sabe qual é a grande diferença? Antigamente ele sofria essa pressão toda, mas o corpo dele estava jovem o suficiente para equiparar as cobranças que ele tinha. Todo mundo sempre esperava muito do Neymar e ele sempre conseguia entregar. Quanto mais você achava que ele não podia melhorar, mais ele melhorava. E aí a nossa cabeça começou. E um negócio do Neymar também é que muita gente pegou ranço dele, cara, por causa da vida dele extra-campo. Porque o Neymar é da bagunça, é balada, é 3 mulheres um dia, mais 4 na outra, e ele não chama nós pra nada. É nada, zoeira. Mas a vida do Neymar era só festinha e resenha, pô. Aí um monte de cara perdia a linha, que o Neymar não é profissional, não é isso. Mas dentro de campo, ele destruía. Não tinha como falar muito dele, não. Dentro de campo, sempre ele tava dando uma resposta com gol, com assistência, participando de jogada, jogando bem. Só montar uma taxa de crescimento que simplesmente segue a gente até hoje. Tipo assim, o que ele construiu foi tão absurdo que até hoje a gente fica esperando alguma coisa do tipo, mano. Não, ele... E o jogo dele mesmo mal tá começando a ser agora que ele tá ficando mais velho, que ele já não tá conseguindo mais dar aquela resposta, igual ele falou aí. Ele vai dar a volta por cima, pô. Não, ele vai conseguir voltar a ser o que era antes. Alguma coisa vai acontecer, não é possível. Eu tô louco, eu não tô louco. Mas assim como aconteceu com outros craques brasileiros, Ronaldo, Ronaldinho, Adriano, a hora de começar a decair é muito mais cedo do que a gente espera. Eu acho que a hora do Neymar chegou. Caramba, não posso acreditar, não. A hora do Neymar chegou, ele com 30 e poucos anos de idade. Cristiano Ronaldo com 40 anos, ainda jogando muito em Portugal, fazendo gol toda semana no Al Nassr. O Messi também bem na seleção da Argentina. Esse é o preço. Esse foi o preço que o Neymar pagou das resenhas, das festas, de fazer tudo o que ele queria e não manter esse profissionalismo. Ele tá pagando agora, porque o corpo dele não tá aguentando. É muita lesão, tá sempre mal, tá sempre machucado, ele não consegue ter uma sequência de jogos, cara. Mas há uma solução. E se a gente alinhar as nossas Aí expectativas em relação ao Neymar? E todo mundo meio que entender que ele não é mais aquele cara. E começar a enxergar ele muito mais como uma arma secreta do que cara que vai jogar os 90 minutos e que vai acabar com todos os jogos. Será, cara? E talvez se a gente aliviar um pouco essa pressão, seja melhor pra ele e pra todo mundo. Porque a gente vai parar de cobrar algo desse rapaz que ele já não consegue mais entregar. E com essa leveza de ambiente, sei lá, talvez ele consiga entregar mais e surpreender a gente de uma forma impactante. Mas eu sei lá também, rapaziada, eu não sei nem se essa teoria faz sentido. O Messi resolveu a Copa Argentina com 36 anos nas costas, carregando todo mundo. Por que o Neymar não pode? Pô, sério que ele não conseguiria fazer isso? Óbvio que é possível, mas, meu Deus. Mas uma coisa pelo menos é certa. Essa Copa do Mundo, irmão, é a cartada final. O que eu acho não, eu tenho certeza que vai ser a última vez que ele vai se doar de verdade por alguma coisa. Até porque depois dessa Copa eu acho que meio que perde o sentido, né? Teria um outro grande torneio que ele ia estar disposto a se sacrificar pra continuar jogando em alto nível, tá ligado? Mas enfim, conclusão. Eu não fiz esse vídeo Pô, é o seguinte, minha opinião, ainda dá pro Neymar resolver, mas não do jeito que ele joga, igual eu expliquei.
O Ancelotti, se ele for convocar o Neymar, tem que achar lá uma posição para ele. Neymar, você vai ficar aqui, você vai jogar pro grupo, sem gracinha, sem drible, sem caneta para daqui a pouco você postar nas redes sociais. Você vai jogar para a equipe. A bola chegou em você, ou você tenta achar um passe, ou você finaliza. E já era. O Neymar tem que fazer o simples, e o simples do Neymar é acima da média. É a única coisa que dá, pô. Agora não adianta querer pôr o Neymar pra pegar a bola de Marquinhos e passar por todo mundo. Aí é loucura. Aí é acabar com a carreira dele mesmo na última Copa do Mundo e traumatizar todo mundo. Torcedor, Neymar. O único jeito que dá é acontecendo essas mudanças, vendo um novo espaço para ele, o Neymar querendo jogar de uma nova maneira, entendendo um novo projeto e participando ali certinho, com unhas e dentes, dando a vida dele. Aí já era. Aí eu acho que ainda dá bom para ele jogar essa última Copa. Pra atrair hate por Neymar ou qualquer coisa desse tipo. Eu fiz esse vídeo porque a gente precisa acordar, alinhar as expectativas e parar de ficar com esse fanatismo cego, sem controle, tá ligado? Eu amo o Neymar, sou muito brasileiro, vou torcer demais pra que ele traga o Hexa pra nós. Esse vídeo todo aqui só foi um desabafo de um cara que acordou um dia e percebeu que não importa o que aconteça, o tempo sempre chega pra todo mundo. Dito isso, Neymar na Copa do Mundo de 2026 e Brasil campeão. Nós vai ser hexa, é nada. Isso daqui é o sonho de todo mundo, pô. Tá maluco. Rapaziada, o vídeo aqui tá brabo pra caramba. Se você gostou aí do react, curte, comenta, se inscreve no canal. Vai me dar aquela força enorme. Tamo junto e até o próximo vídeo.